prazer estar aqui com vocês no Congresso da Abralha, aqui nessa última sessão do dia, com um tema bastante interessante e não muito comum nos eventos de oncologia. O meu nome é Sabine Righetti, eu sou jornalista e escrevo para a Folha de São Paulo sobre ciência, saúde e educação, que são as áreas mais legais do mundo. E também treino os novos jornalistas na área, e eu sou pesquisadora da Unicamp, também na área de comunicação de ciência, saúde e educação, e tenho interesse específico pelo tema de câncer, por questões pessoais e porque eu acho uma área de fronteira. A gente fez uma combinação aqui, a gente tem 4 palestrantes, né, e debatedores. Eu vou apresentá-los, mas a gente vai chamando um por um, e aí cada um vai fazendo a sua apresentação. Seguindo aqui a ordem, a gente tem a doutora Andréa Gadelha, que é oncologista clínica do Hospital AC Camargo e do Centro Paulista de Oncologia. O doutor João Dias Júnior, que é coordenador clínico do Centro de Reprodução Humana do Hospital Sírio-Libanês e diretor da clínica Em Vida. A doutora Jennifer Klimschen, que é pós-doutoranda em saúde da mulher pela Federal de Minas Gerais e consultora CEO da In Vitro Consultoria, além de um monte de outras coisas que tem aqui. E a Ana Paula Teixeira, que veio no lugar aqui da Luciana, que é representante da Oncoguia. A gente começa com a Ana Paula. Bom, então, primeiramente, boa tarde. Queria agradecer pelo convite, né, por participar aqui falando sobre esse assunto tão importante, que é da oncofertilidade. A Lu está participando de uma outra mesa no mesmo horário. Então, eu vou apresentar um pouquinho para vocês o que a gente trabalhou de informações relacionadas ao tema, e depois a Lu vem para a discussão. Tá? Então, eu vou apresentar rapidinho o Oncoguia para vocês. Não sei se todo mundo conhece. O Instituto Oncoguia é uma ONG que foi fundada lá em 2009 pela Luciana e um grupo de amigos. A gente tem como missão ajudar, né, fazer com que o paciente com câncer ele viva melhor. E a gente tem 4, na verdade, áreas de atuação, que é a informação de qualidade, em que o portal ele acaba sendo o nosso principal projeto, que encabeça, né, esse núcleo. O núcleo de educação. Então, recentemente, a gente já teve até uma capacitação bem bacana, né, um workshop realizado para as assistentes sociais que trabalham na área da oncologia. Então, a gente trabalhou vários pontos super importantes. Tem o núcleo de advocacy, que é trabalhado toda a questão, essa parte das políticas públicas. E também o núcleo de apoio ao paciente, que eu sou a coordenadora lá no Onco, já faz alguns anos que eu estou lá. E aí a gente começou, há mais ou menos uns 2 anos, a fazer um trabalho com os pacientes lá no Oncoguia de grupos. E esse tema da oncofertilidade ele começou a aparecer muito nas discussões. E aí a gente tem lá no Onco A gente tenta, na verdade, empoderar esse paciente. A gente utiliza muito esse termo, que é fazer com que o paciente se torne um par, né, que é um paciente ativo e responsável. E, na verdade, só para resumir aí esse conceito de par, é como se esse paciente ele se tornasse o protagonista da história dele, do tratamento dele. Então, até me lembro que em um dos grupos que a gente participou, uma paciente de câncer de mama, ela falava que, antes de conhecer, de se informar, ela não tinha nem dúvidas. Então, ela não conseguia questionar, fazer perguntas para o médico, perguntar qual era o melhor tratamento, se ela ia ter um efeito colateral, se ela não ia, como que ela ia lidar com esses efeitos que poderiam surgir, porque ela não tinha informação. Então, o que o médico falava para ela, olha, é isso, ela falava, ok, então é isso. E aí, aos pouquinhos, com a informação, ela foi se empoderando realmente, daí ela conseguiu, na verdade, até lidar de uma melhor forma com toda aquela situação do tratamento, porque ela se sentiu mais forte, mais segura. Então, a gente, até mergulhando um pouquinho nesse tema da oncofertilidade, a gente começou recente, né?
E aí nós fizemos uma enquete, e eu trouxe, para ilustrar, uma frase de uma das pessoas que responderam. Então, ela colocou que ela sinto falta dessa questão ser tratada de forma humanizada. Quando descobrimos a impossibilidade da fertilidade, é muito sofrido. Vivemos, de certa forma, um luto, e até hoje não encontrei nenhum setor que desse importância para essa questão. Então, o que a gente observa nesses grupos de paciente, o que elas trazem, é que, assim, mesmo aquela mulher que nunca pensou em ter um filho, que nunca sentiu essa necessidade, essa vontade de ser mãe, a partir do momento que ela vai passar por um processo de quimioterapia e que essa decisão ela passa a não ser uma decisão dela, né, mas algo que acaba acontecendo por conta do tratamento, isso causa isso traz à tona muitas questões emocionais e muitas vezes é difícil para ela conseguir conciliar tudo isso. Então, nessa enquete que a gente fez a divulgação pelo Face, tivemos 60 respostas e a gente colocou essa enquete no dia 20. Então, ela ainda está aberta. A gente, quando fechou aí a apresentação, nós tínhamos 60 respostas, mas até a gente tem um número maior, até dei uma olhadinha hoje, tinha um número maior lá de respostas. Então, o perfil da mulher que respondeu, né, muitas ainda são de São Paulo, né, o nosso público ele é muito maior aqui em São Paulo. E câncer de mama, né, ganhou aí entre os tipos de cânceres que entraram em contato, que responderam à pesquisa, mas o que chama a atenção é que ele foi seguido de câncer de ovário e também de câncer de colo de útero. Tá? Dessas mulheres, os serviços que elas utilizam, a maioria respondeu que é plano de saúde, mas uma coisa que chamou bastante a atenção da gente é que 23% fazem o tratamento no SUS. E hoje a gente sabe, né, que essas informações muitas vezes não são passadas para essas pacientes, elas até respondem lá na frente à pesquisa, porque não sei como que está essa questão do SUS, né, em relação à preservação da fertilidade. Então, foi bem interessante esse ponto. E 70% das mulheres que responderam à pesquisa tinham menos de 40 anos. Então, tinha aí a possibilidade, né? Estava em idade fértil. Você já tinha filhos quando recebeu o diagnóstico? Então, 53% disseram que não. E, no momento do diagnóstico, 60% disseram que sim, que tinham planos de uma gravidez futura. – 60% disseram que, após o diagnóstico, se preocupou com a possibilidade de não engravidar. Então, tem um número grande aí, né? E 56% disseram que já tinham ouvido falar e tinham buscado informações a respeito das possibilidades da preservação da fertilidade. O que a gente observa também é que, muitas vezes, a mulher ela sabe que o tratamento de câncer ele pode fazer com que ela fique infértil, que vá mexer com a fertilidade, mas ela, às vezes, não tem essas dúvidas relacionadas à preservação da fertilidade, né? Quais são essas possibilidades? 46% disseram que o médico não conversou com elas sobre essa questão, então um número também muito grande, apesar de ter aí a metade, né, quase, mas muita gente não foi informada sobre isso. E ainda, né, a gente tem aí o oncologista como sendo o principal médico que passa aí, né, as informações para as pacientes, seguido do gineco. O tema foi abordado aí a maior parte pouco tempo antes do início do tratamento, então a gente sabe que para fazer essa preservação também precisa de um tempo maior, né, para fazer todos os procedimentos. Então também acabou recebendo a informação, mas muitas vezes sem ter o tempo de fazer a preservação e por conta disso não seguiu.
Como você se sentiu após essa conversa? A gente perguntou, e aí 39% disseram que um pouco confusa, mas informadas. Mas se a gente der uma olhadinha no gráfico, a confusão ela está muito presente, né? Porque esse um pouco confusa, mais informada, logo ali, né, seguido, tem bastante confusa sem saber exatamente o que fazer. Então, mesmo com a informação, a mulher ela fica um pouco perdida e não sabe para onde correr. 81% não usou nenhum método para preservar a sua fertilidade. E aí eu trouxe um dos relatos até para poder ilustrar para vocês. Então, eu já tinha lido na internet que o tratamento contra o câncer de mama poderia causar menopausa precoce, me impossibilitando de ter filhos. Meus médicos me informaram que eu tinha o direito de fazer o congelamento dos meus óvulos para uma gravidez futura, tendo em vista a grande possibilidade de eu entrar definitivamente na menopausa. Eu era nova, tinha 29 anos e sem filhos. Sempre quis ser mãe e cheguei a pensar a respeito. Porém, os médicos me disseram que todo o processo demoraria cerca de 1 mês e que o meu tratamento para o câncer só poderia começar depois disso. E o meu tipo de câncer era o triplo negativo, que é o mais agressivo entre os tipos. Então, esperar esse tempo não seria recomendado no meu caso. Mas que, se eu quisesse fazer, era um direito meu. No final, optei por não fazer, até porque eu sempre fui a favor da adoção. Pensar em não poder gerar filhos me deixou bem mal. Mas eu superei isso. No futuro, pretendo adotar. Voltei a menstruar há poucos meses, foi uma alegria imensa. Quem sabe poderei engravidar no futuro, mas, mesmo assim, ainda pretendo adotar uma criança. Então, esse foi um dos relatos que a gente quis trazer, até para poder... Eu acho que esse relato está bem completinho, né? E aí mostra o perfil da mulher muito jovem, esse sonho de engravidar e, de repente, ver que, muitas vezes, ela não vai conseguir. Esse recurso que ela encontrou de repente, bom, já que eu não posso ter um filho, né, não posso gerar um filho, mas eu posso adotar. Então, todas esses caminhos que ela foi encontrando. E aí, até por ser, né, a mesa é composta de vários profissionais e a gente está aqui um pouquinho trazendo a voz do paciente, eu queria deixar algumas dúvidas que a gente ficou, então, né, tendo todo esse resultado da enquete. São 2 perguntinhas, na verdade, que a gente gostaria de deixar. É que, assim, toda paciente com câncer em idade fértil deveria receber a orientação sobre a preservação da fertilidade? Sobre o processo com tempo hábil para realizá-lo? Né, e não, de repente, ter essa informação e, logo em seguida, ter que começar o tratamento? Qual o momento ideal para que essa informação seja dada à paciente? Então, era isso. Muito obrigada. Fica o contato da Lu e o nosso 0800 também. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. E eu queria lembrar quem tem interesse em participar do debate, a gente vai receber as perguntas por escrito. Acho que todo mundo aí tem um bloquinho. Só anotar a pergunta para qualquer um dos debatedores ou uma pergunta genérica e mostrar para as meninas que estão de amarelo que elas recolhem e entregam. Agora eu chamo a doutora Jennifer Klimschen. Obrigada. Acho que eu vou ficar do lado de cá. Bom, boa tarde a todos. É uma grande oportunidade e uma honra ter recebido esse convite. Fiquei muito feliz, porque é uma oportunidade de ter contato com diferentes profissionais e que nós precisamos muito desse contato. Eu até vou falar do Oncofertility Consortium, precisamos de parceria e, para a gente, é muito importante estar aqui hoje, podendo ouvir também um pouquinho dos pacientes e dos outros profissionais que estão aqui presentes. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de técnicas para preservação da fertilidade
que são hoje consideradas bem estabelecidas, usadas de rotina nos laboratórios de reprodução humana, e técnicas que ainda estão em desenvolvimento, em caráter experimental, para a preservação da fertilidade. Bom, então, antes nós vimos o câncer como nós tínhamos uma preocupação somente com a doença, né? Hoje, felizmente, a preocupação é com a qualidade de vida, e isso inclui pensar, então, na preservação da fertilidade, pensar na continuidade da vida desse paciente após a cura. Então, esse termo oncofertilidade, né, que faz a ligação da área da oncologia e da fertilidade, é um termo novo que, na verdade, surgiu há mais ou menos 10 anos. Até onde eu tenho conhecimento, foi a doutora Teresa Woodruff, da Northwestern University de Chicago, que começou a falar mais, utilizar esse termo, né? E, então, a ligação, né, de profissionais da área da oncologia com especialistas em reprodução assistida para ajudar os pacientes nessa continuidade de vida, preservando a sua fertilidade. Então, eu vou falar um pouquinho mais, primeiro, um pouquinho mais sobre preservação da fertilidade em mulheres, que até eu trabalho um pouco mais com o feminino. Aqui é só para ilustrar, eu acho que os meus colegas vão poder aprofundar um pouco mais no impacto do tratamento sobre os ovários, os testículos, mas só para ilustrar aqui, para vocês verem como que é dramático, vamos dizer assim, o impacto do tratamento no ovário. Aqui na primeira figura, então, é um ovário de camundongo. Vocês podem ver aí vários folículos em diferentes fases de desenvolvimento. O folículo é onde o ócito, né, ou o óvulo, mora dentro do ovário, né, a casinha dele dentro do ovário. Então, isso é pré-quimioterapia, e depois de quimioterapia a gente não consegue mais ver nenhum folículo, né? Aqui um ovário de macaca, pré-quimioterapia e pré-radioterapia, e depois da radioterapia a gente vê que diminui em tamanho e não tem mais folículos ou óvulos, né? Então, o que acontece? Apoptose, que é a morte das células, dano ao DNA, fibrose, morte dos ócitos, células foliculares, né, que é a estrutura onde o ócito fica dentro do ovário, células do estroma, que são as células que ficam em volta dos folículos, veias. Então, vou só pincelar isso daqui, que eu acho que a doutora Andréia vai falar um pouco mais, mas em relação à quimioterapia e à função ovariana. A incidência de amenorreia após diversos esquemas e medicamentos acima de 40 anos varia de 35% a 97%, abaixo de 40 anos, de 6% a 65%. E eu sempre gosto de enfatizar o uso da ciclofosfamida, que é usada não só no tratamento de pacientes com câncer, mas algumas doenças autoimunes, né? E a ciclofosfamida, ela é assim, devastadora para o ovário e para o testículo também. Alguns agentes alquilantes, que são bastante usados, são efetivos, mas cada ciclo aumenta a idade ovariana entre 1,5 a 3 anos, dependendo da dose, idade da paciente, mais uma média, né? E um tratamento de 12 a 16 semanas aumenta em mais de 10 anos a idade reprodutiva ovariana. Então, as técnicas hoje mais usadas são a criopreservação de embriões, de ócitos e sêmen, que são as técnicas que a gente fala bem estabelecidas, protocolos padronizados, usadas no mundo inteiro com bastante segurança. Em relação à criopreservação de embriões, as vantagens, é uma técnica bem estabelecida. As desvantagens, precisa de um parceiro, então a paciente precisa ter um marido ou um companheiro, né, para a coleta do sêmen, necessita da estimulação hormonal para coletar os oócitos e produzir os embriões, então ela vai precisar de 15 a 20 dias para estimular, coletar os óvulos e produzir os embriões. Não pode ser realizado em crianças ou jovens, justamente por questão da estimulação ovariana.
E tem questões éticas e religiosas envolvidas por conta de estar relacionado com a criopreservação de embriões, né? O questionamento de produção do de excessivo número de embriões, e se não acontecer nada, não ficar infértil, esses embriões vão ser descartados, a gente vai usar, enfim. Em relação à criopreservação de oócitos, um artigo publicado pelo Doney e Domas, em 2015, são duas grandes referências na área, né? E a taxa de sobrevida, né, ou de sobrevivência desse óvulo depois da criopreservação é, em média, 92%. A taxa de gestação em curso, aproximadamente 44%. E eles afirmam que é necessário, mais ou menos, 20 oócitos para se obter uma gestação. Isso de acordo com o estudo que eles fizeram, né? E a taxa de nascido vivo por ócito vitrificado varia de 5% a 7% em programas de ovodoação. Lembrando que isso daqui são pacientes jovens, e esses resultados estão muito relacionados com a idade da paciente, por questão de qualidade do ócito, e são resultados que não podem ser extrapolados para pacientes oncológicas, que têm uma resposta, às vezes, um pouquinho diferente, não vai responder tão bem, pode ser que precisa até de mais do que um ciclo para conseguir um número considerável de ócitos, né? As vantagens: não precisa de um parceiro, então uma moça solteira pode tranquilamente, né, fazer o congelamento. É uma técnica bem estabelecida, apresentando resultados semelhantes a fresco. Pode ser realizada em jovens e não envolve questões éticas e religiosas, porque é a criopreservação de gametas, né, somente gametas e não embriões. Mas também vai precisar de estimulação hormonal, né, os 15, 20 dias, e não pode ser realizada em crianças por conta da estimulação, né, pré-púberes, pacientes pré-púberes. Agora, para pacientes pré-púberes, né, que ainda não entraram na puberdade, né, crianças, e pacientes que têm urgência em começar o tratamento, ou têm um câncer de mama e quer evitar uma estimulação para evitar o crescimento do tumor, hoje está se usando a criopreservação de tecido ovariano. É uma técnica considerada experimental, já é usada em vários lugares do mundo, aqui no Brasil também. Já temos bastante resultados positivos. E as vantagens: não precisa de esperma, né, então não vai precisar do parceiro, não precisa de estimulação hormonal, pode ser coletada em qualquer momento do ciclo, leva mais ou menos 2 dias para ser realizado. Então, não teria desculpa, vamos dizer, para o atraso do tratamento da químio, né? É questão de preparar o laboratório e agendar a cirurgia, que é uma laparoscopia, um procedimento simples, né? E, na verdade, não é retirado todo o ovário, mas um pedaço de um ovário. Então, se a paciente não continuar fértil, tudo bem. Um ovário ela está lá inteiro e a maior parte do segundo continuam lá. Pode ser realizada em crianças pré-púberes, né, não precisa da estimulação. Pode preservar um maior número de oócitos, né. Num pequeno fragmento, você pode ter um número você tem um número, né, bem maior de oócitos, dependendo da idade da paciente, do que numa estimulação ovariana. Não envolve questões éticas e religiosas, porque, de novo, são gametas. Pode reverter a função hormonal. Então, como que acontece? Você, antes de fazer a quimio, você coleta um fragmento, congela, depois que está curada, quer engravidar, você transplanta de novo esse fragmento, que pode ser no sítio ovariano, né, no ovário remanescente. Se ela não tiver os ovários, pode ser na parede abdominal ou no antebraço. E aqueles folículos presentes naquele fragmento voltam a produzir hormônios. E, então, existe até um grupo na Europa que está usando criopreservação de tecido para tratamento de efeitos da menopausa. E possibilidade de maturação in vitro de folículos, que é uma técnica em desenvolvimento que eu vou explicar.
Desvantagens. É uma técnica ainda não estabelecida, né, considerada experimental. Tem o risco de recidiva da doença, porque se você tirou antes de fazer a quimioterapia, pode ser que naquele fragmento que você está transplantando existe uma célula que vai causar o retorno da doença. Mas esse é um risco teórico. Até hoje não existe nenhum caso reportado na literatura científica de que isso tenha ocorrido. Mas é um risco, né? Então, é justamente por isso que a gente está desenvolvendo a maturação in vitro de folículos, né? Aí não tem um retransplante, todo o procedimento é realizado em laboratório, até a produção de embriões. Existe uma isquemia do tecido com reimplante, né? Então, até formar veias ali, irrigar os folículos, vai ter uma perda desses folículos. E é um procedimento cirúrgico para remoção do tecido e outro para reimplantar. Existem duas técnicas diferentes, o congelamento lento e a vitrificação. O congelamento lento era usado antes para congelamento de embriões e ócitos. Então, da mesma forma, se começou com congelamento lento para tecido ovariano. Mas a gente tem bons resultados com as duas técnicas para tecido ovariano. O congelamento lento tem se mostrado efetivo e a vitrificação também tem mostrado bons resultados. Então, até o momento, não tem consenso, né? De congelamento lento, a gente tem uns 8 protocolos. De vitrificação, nós temos mais ou menos 42 protocolos. Então, ainda existe muita discussão em cima de qual seria a melhor técnica. E alguns autores acreditam que seria um meio termo entre uma e outra, porque é um conjunto de células. É difícil comparar o tecido com o ócito ou o embrião, né? É diferente, né? Então, como que é feita a coleta? Nós coletamos um fragmento do ovário, nós retiramos a medula é descartada, e o que a gente congela é o córtex, né, que é a parte de fora do ovário, onde estão presentes os folículos menores. Então, aqui uma figura mostrando os folículos, né, no córtex. Nós vamos, então... a gente utiliza um cortador de tecido, né, o tissue slicer, para a gente conseguir uma espessura de mais ou menos 0,5 milímetros. Tem que ser essa espessura para facilitar a penetração dos crioprotetores no tecido. Isso é muito importante. Consideramos um fragmento ótimo se a gente consegue visualizar através da lupa mais do que 10 folículos, bom entre 3 e 10 e ok entre 1 e 2. Até hoje eu só vi fragmentos ok. Nunca vi um assim ótimo. E também, até porque o ovário ele é heterogêneo, né? O pool folicular é bastante heterogêneo. Então, vai ter partes do ovário que tem poucos, partes do ovário que tem bastante. Então, tem que dar sorte para pegar um pedacinho ali que tem bastante. Aí é uma foto mais próxima do tissue slicer e do ovário após o corte. Hoje, os resultados da criopreservação de tecido ovariano são 60 nascidos vivos e 5 gestações em curso. Na verdade, já deve ter até mais nascidos vivos. Esse é um resultado, o último, na verdade, que foi publicado, mas já deu tempo desses bebês nascerem. 58 de congelamento lento e 2 de vitrificação. O pessoal da Europa gosta mais do congelamento lento, o Japão só faz vitrificação, e nós aqui fazemos meio a meio. Esses 2 nascimentos de vitrificação são do grupo do Nao Suzuki. Ele coordena um Confertility Consortium no Japão. No ano passado, ele me falou que tinha 90 pacientes com tecido congelado, e 9 estavam sendo preparadas no novembro do ano passado para receber o transplante. Então, agora, acho que ele deve ter novidades aí para contar para a gente. Então, alguns autores, né, o Donnet publicou em 2015, que ele fez um estudo, né, com vários centros da Europa, um estudo multicêntrico, que ele combinou os resultados de criopreservação de tecido ovariano desses centros europeus, e, para ele, já é hora de mover do estudo experimental para aplicação clínica. E justamente porque a taxa de gestação
que ele obteve foi aproximadamente 30%, que é o que aproxima a taxa de gestação que a gente consegue com fertilização in vitro hoje. O sistema tridimensional de cultivo. Então, para evitar aquela possível recidiva, em vez de transplantar o tecido, a gente vai descongelar em laboratório, isolar os folículos em laboratório e maturá-los dentro da incubadora no laboratório. Então, já tem resultados promissores, nascidos vivos férteis de camundongo. Em humanos, a gente tem um ócito maduro, que a gente conseguiu um ócito maduro, mas ainda não foi publicado esse resultado. A gente usa o gel de alginato, né, para fazer essa matriz, e um cultivo tridimensional. Coloca o folículo dentro desse gel e ele pode crescer de forma tridimensional, como se estivesse no ovário, né? Então, a gente isola os folículos sob lupa, coloca eles na gotinha de gel. Essa gotinha a gente coloca numa solução que tem cálcio, dá uma reação e se transforma em gel. Fica na incubadora por 40, 50 dias, porque vai do estágio secundário até antral de pequeno diâmetro. Então, um cultivo bem longo. Aqui algumas imagens para vocês verem, até do meu trabalho de doutorado que eu publiquei em 2015, do dia 1, quando a gente coleta, quando ele tem 200 micrômetros, até a semana 4 de cultivo, quando tem quase 1 milímetro. Uma outra coisa que a gente pode fazer para ajudar a paciente é combinar diferentes técnicas. Criopreservar o tecido ovariano. Além disso, puncionar folículos pequenos de aproximadamente 5 milímetros, seguida de maturação in vitro dos óvulos. Então, não tem a estimulação, você punciona e faz a maturação final desse óvulo no laboratório. Além disso, no momento do processamento do tecido, você pode encontrar alguns cúmulos com óvulos ali na placa. Então, você vai pegar esses óvulos e vai maturar in vitro. Os que amadurecerem, você pode congelar. E pode também fazer a maturação folicular in vitro, é claro, depois que tiver uma comprovação de que está tudo ok, né? É uma técnica que está ainda em desenvolvimento. Para homens, só pincelando rapidinho, teve esse trabalho, né, que estudou a qualidade de amostras de sêmen de pacientes jovens com câncer. E eles constataram que, simplesmente, por conta da doença, né, do câncer, esses pacientes já tinham a fertilidade afetada. Então, é muito importante a gente considerar isso e não pensar assim, esse paciente, esse tratamento é tranquilo, não precisa preocupar, ele não vai ficar infértil. Mas a gente nem sabe a condição prévia do paciente, ou por conta da doença, ou por um fator genético, enfim. Então, sempre encaminhar esse paciente para um especialista em medicina reprodutiva e estar em contato com ele para discutir a melhor alternativa para o paciente, né? Não vai ser uma decisão de um ou de outro, né? Todos vão discutir em conjunto. Aqui eu coloquei alguns relatos de sucesso, porque muitos pacientes têm uma qualidade muito baixa de sêmen, né? Muito paciente com leucemia, às vezes fez 1, 2 ciclos de químio e tem uma qualidade de sêmen muito ruim, poucos espermatozoides, com muita má qualidade na motilidade desses espermatozoides. Então, aqui mostrando que tem técnica para ajudar esses pacientes também. Ele não, em vez de congelar o sêmen inteiro, em vez de congelar o sêmen inteiro, a gente consegue congelar 1, 2 células de espermatozoide, né, e mostrando que tem sucesso. Ai, meu Deus. É hora da gente começar a pensar cada vez mais sobre isso. Contato direto entre o oncologista e o especialista em medicina reprodutiva. Há 10 anos, a doutora Teresa Woodruff começou em Chicago com o Fertility Consortium. Hoje, o Brasil foi o primeiro país a se tornar membro. Hoje são mais de 20 países. E o Brasil começou com 6 centros. Hoje temos mais de 20. Temos vários recursos, né? O Fertility Consortium, site, aplicativo no celular, livros, sites para pacientes, sites para especialistas.
E agora a gente está ajudando também os países da América Latina, que, como o Brasil, temos lacunas em informação, educação, pesquisa, questões culturais. E aí fundamos a Network da América Latina. Temos o livro, eu trouxe aqui depois, quem tiver interesse, dá uma olhada. São 37 capítulos, parte clínica, laboratorial, parte de leis também. Estamos construindo um site. É importante dizer que a gente está aberto a parcerias. Hoje, os 20 centros que são membros são voltados para pesquisa ou assistência com reprodução humana. Precisamos de parceiros na parte de oncologia. Esse site a gente vai lançar em novembro. E é importante, então, ações de grupos, ações individuais, para formar ideias, ferramentas, ações, que combinam em parcerias e formam, então, um sistema organizado de cooperação, como a organização desse evento, né? É o que a gente está tentando fazer. Finalizo, então, com uma mensagem da doutora Teresa Woodruff, que eu sempre finalizo com essa mensagem. Quando oncologistas e cientistas da fertilidade, médicos, pacientes e suas famílias trabalharem juntos, as necessidades desses pacientes poderão ser mais facilmente atendidas, transformando um diagnóstico devastador em otimismos e intervenções rumo à vida. Eu estou à disposição para paciente ou parcerias, pode me mandar mensagem, e-mail, estou à disposição. Obrigada, doutora Jennifer. Eu chamo agora o doutor João Dias Júnior. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui para falar um pouquinho sobre esse tema que, acho que para todos aqui, gera muito carinho, muita ansiedade. É um tema muito interessante. Os pacientes acabam nos procurando em algum momento, aí, como a gente vai ver na nossa apresentação, com 2 lutos, né? O primeiro luto do seu diagnóstico, mas eu acho que eu vou conseguir tratar, etc. Falei com o oncologista, e o luto da tua fertilidade, do seguir em frente. Então, eu sempre falo no começo dessa apresentação para a gente fechar os olhos e imaginar o paciente que chega super fragilizado nesse diagnóstico, acabou de receber todas as informações do oncologista, e tudo isso que acabou de ser falado agora, eu tenho que dar um jeito de conversar com ele em 1 hora. É muito complicado para ele pensar em todas as opções que ele tem. Então, ações como essa, sites, mecanismos de informar os pacientes, obviamente, vão fazer com que eles tomem decisões mais assertivas. Classicamente, o diagnóstico do câncer é feito pelo ginecologista. Desculpem as letras aí que estão fora da ordem, eles não deixaram eu conectar meu computador. É uma reclamação. Classicamente, os pacientes têm diagnóstico do câncer através do seu ginecologista, do seu clínico, do seu pediatra, do mastologista, do urologista. Esse diagnóstico é feito e, então, o paciente classicamente é encaminhado para o oncologista, que vai dar todas as informações pertinentes do tratamento oncológico e que, em algumas vezes, como nós vimos na apresentação da Ana Paula previamente, vai tocar ou não tocar no assunto de preservação da fertilidade. Só que esse caminho é longo. Esse caminho, até ele chegar a conseguir marcar com o oncologista, conseguir marcar com não sei o quem, conseguir tudo o que está acontecendo na vida dele, esse caminho é longo. Então, esse é o fluxo habitual da informação para o paciente receber da parte de preservação de fertilidade. E a gente acha que o jeito correto seria que esses colegas que fizeram o diagnóstico, obviamente, a primeira pessoa a conversar é o oncologista, mas, em paralelo, falar sobre esse assunto, oferecer essas informações sobre preservação da fertilidade, para que o paciente tenha mais tempo de tomar as suas decisões. Em paralelo, nesse fluxo ideal de conversa com o paciente, desenvolvimento de sites, como o Oncofertility Consort é uma ação maravilhosa para informar o público em geral. A equipe do oncologista está preparada, porque nem sempre o oncologista, o médico clínico, vai conseguir abordar todos os temas, desde os efeitos colaterais a curto prazo da quimioterapia, chance de sobrevida, etc.
talvez tenha que ter alguém na equipe que possa, depois de algum momento, conversar sobre o que vai acontecer com a fertilidade desse paciente. E a gente tenta fazer uma coisa lá no Sírio-Libanês, que é uma via rápida. Então, a gente tem a seguinte lei para nós lá, que o paciente de oncofertilidade tem que ser atendido em até 48 horas, para que ele possa ter as opções e seguir seu tratamento, porque uma das grandes preocupações dele, muitas vezes do clínico que o trata, é quanto tempo vai demorar para ele poder voltar e começar o seu tratamento oncológico, que, obviamente, é determinante para a sobrevida do paciente. Então, falando de tudo isso que foi falado das técnicas, como que a gente decide? Para o homem é mais fácil. Para o homem, a gente divide o homem por idade, e antes da puberdade, a gente não tem muitas opções para oferecer. Existem procedimentos que ainda são considerados experimentais, que é você fazer uma biópsia do testículo daquela criança, e para talvez acontecer alguma coisa no futuro, porque efetivamente ainda não temos nada publicado de uma maneira clara de resultados positivos nisso. Então, isso tem que estar envolvido com termo de consentimento, protocolos de pesquisa. Isso não é oferecido nem em nível privado, nem em nível público. Isso é oferecido de maneira experimental. E o menino, o adolescente ou o homem pode colher um simples espermograma e congelar. Isso é uma técnica absolutamente com resultados positivos, feito em larga escala, tanto para situações oncológicas quanto para outras situações de banco de sêmen. E é importante, vai ser falado futuramente, sobre as chances do câncer que ele tem, o tipo de quimioterapia que ele vai ter que fazer, para a chance que esse efetivamente vai gerar de diminuição da fertilidade. Mas essa é uma opção que sempre vale a pena ser tocada com o paciente. Para a mulher, a coisa é um pouco mais complicada. A gente pode falar de criopreservações de embriões, como foi falado, óvulos, pexia do tecido ovariano. A paciente vai fazer uma radioterapia, por exemplo, que vai ser aplicada na região pélvica. Existem procedimentos cirúrgicos que você pode reposicionar os ovários numa posição mais alta, abdominal, tirando do campo da radioterapia. Criopreservação de tecido ovariano, que eu deixei em vermelho aí também por ter ainda essa conotação de experimental, e o bloqueio ovariano com agonistas do GNRH. Isso não é uma coisa que foi falada até então, vale a pena a gente falar um pouquinho, que a gente sabe que o quimioterápico age no tecido que tem mais atividade, por isso, lá nas células neoplásicas, ele vai agir mais. E se eu, teoricamente, bloquear a ação ovariana, eu vou propiciar, eu vou dificultar o efeito quimioterápico sobre aqueles ovários. Na teoria, isso diminuiria a chance do ovário ser comprometido pela quimioterapia. Existem aproximadamente 14 trabalhos publicados, comparando um grupo que fez, outro grupo que não fez. Resultados ainda são um pouquinho, aliás, ainda eram um pouquinho conflitantes. E, no último ano, 2 trabalhos bem desenhados, 2 trials feitos em várias universidades, mostraram que, em pacientes com câncer de mama, que foram aqueles 2 estudos, valia a pena, sim, você fazer a prevenção, utilizando uma medicação que bloqueia os ovários da paciente enquanto ela está fazendo a quimioterapia, porque, depois disso, ela tinha 60% de chance a mais de voltar a ovular e 50% ou 45% de chance a mais de engravidar, com resultados estatisticamente significativos. Voltando para as mulheres, como que a gente escolhe? Baseia-se basicamente na idade da paciente, pré-púbere ou idade reprodutiva, no tipo de câncer, se tem ou não tem risco do comprometimento ovariano. Então, esses dados todos fazem com que a gente norteie a escolha. Ter ou não ter espermatozoide em paralelo, ou seja, eu tenho marido, não tenho marido, tenho marido, vou congelar embrião, não tenho marido, não vou congelar embrião. Isso, a gente que acaba vivendo isso no dia a dia, do lado clínico, é muito complicado. A gente tem, da nossa série de casos, lá no Sírio, a gente tem 5 anos do Centro de Reprodução Humana, a gente já teve 2 casos em que nós falamos durante o tratamento que a criopreservação de embriões era uma opção legal para o casal, porque eles eram casados, estava tudo bem, estava tudo jóia, blá, 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 blá. Na 5ª sessão, ou sei lá que sessão de quimioterapia, o cara falou adeus. E ela ia fazer uma quimioterapia ultra gonadotóxica, e o que ela tinha lá eram embriões, com aquele cara que falou para a gente, olha,
não use mais esses meus embriões para essa minha esposa. Então, esse é o lado triste, muito triste, que a gente vive lá no dia a dia, e, por isso, a gente tem que se desenvolver no outro lado. Congelar embriões ainda é uma técnica que nos traz resultados mais interessantes. Mas a gente tem que desenvolver o congelamento de óvulos, que, graças a Deus, evoluiu muito bem, o congelamento de tecido ovariano, para que a paciente tenha sua liberdade. Eu estou falando uma situação que o cara não quis mais, ela também pode não querer mais daqui a um tempo, a vida dela pode mudar, etc. Então, a gente tem que botar isso no script. Então, e a outra coisa que determina o que a gente vai oferecer para a paciente é quanto tempo eu tenho para fazer o tratamento dela. Algumas situações hematológicas, a gente não tem tempo, são quimioterapias, às vezes, de urgência. Eu não posso propor um tratamento que vai demorar 10, 15, 20 dias, que é o que a gente tem de tempo para congelar óvulos, congelar embriões. Então, em mulheres muito jovens, ou quando você tem até no máximo, em mulheres muito jovens, eu só posso falar de congelamento de tecido ovariano. Em mulheres com mais idade, que já têm suas gônadas funcionando, se eu tenho pouco tempo, até 7 dias, eu só posso falar de congelamento de tecido ovariano. Se eu tenho mais tempo, eu posso falar de congelamento de embriões, congelamento de óvulos, bloqueio ovariano nas duas situações e também do congelamento do tecido ovariano. Então, o tempo determina o caminho que eu vou seguir. Lá no Sírio, de 2012 a 2016, nós atendemos 52 pacientes fizemos tratamento em 52 pacientes por motivos de preservação da fertilidade. O número de pacientes atendidos foi 72 ou 73, essas outras não quiseram fazer nenhum tratamento. Dessas que fizeram, elas tinham uma idade de 36 anos em média, a maior parte câncer de mama, essa é a casuística de todos os centros que fazem criopreservação de oócitos ou embriões para situações oncológicas. Dessas mesmas pacientes, a maior parte escolheu o congelamento de óvulos, 65%, uma boa parte escolheu o congelamento de embriões, e nós conseguimos aproximadamente 13,8 óvulos por paciente que fez um ciclo, e conseguimos 9,2 embriões congelados por paciente que optou por congelar embrião. São bons números? São bons números, mas lembra daquilo que foi apresentado, que o número de oocitos para ser congelado, para oferecer uma chance efetiva, deveria ser por volta de 15, sensu lato. Então, a gente está quase lá, a gente está com um número um pouco abaixo do que seria o ideal. Mas, muitas vezes, eu não tenho muito tempo para chegar lá, para ter mais oocitos. E qual é esse tempo? Um tratamento demora mais ou menos 15 dias. Todo tratamento de reprodução assistida, de bebê de proveta, sensu lato, ou congelamento de óvulos, é a mesma coisa, a mesma receita de bolo. A paciente normalmente tem que menstruar, depois ela fica uns 10 a 15 dias tomando uma injeção subcutânea para produzir mais óvulos do que ela produz normalmente, ela só produz um por mês habitualmente. Num determinado dia eu tiro os óvulos, e daí eu fertilizo, congelo, enfim, esse é o caminho que todas as pacientes têm que fazer. Então, pelo menos 10 a 15 dias de tratamento para chegar lá. E qual que é o tempo que essa paciente tem, né? Quando se conversa com oncologistas, entre uma situação de câncer de mama, que é a mais frequente que a gente vive, entre a cirurgia e ela efetivamente fazer a quimioterapia, habitualmente me falam 4 semanas. Essa é a média que a paciente passa. E se a gente colocar aqueles dados aqui, olha só que legal, em 15 dias eu consigo fazer um ciclo. E talvez, tendo a história de 4 semanas, aqui, isso faz parte do Mac Windows, se eu tivesse mais tempo, eu poderia, talvez, encaixar 2 ciclos nesse período. Isso é uma coisa interessante que os especialistas em medicina reprodutiva estudaram para tentar melhorar como eu faço para devolver a paciente para o oncologista mais rapidamente. Então, como eu disse, classicamente, a gente aprendeu a fazer bebê de proveta, falando a paciente menstrua, eu começo a estimular, porque quando ela ovular, depois de mais ou menos uns 5 dias, eu tenho que colocar o embrião nesse endométrio perfeitinho para o embrião grudar. E a gente fazia bebê de proveta e congelamento de óvulos e congelamento de tudo dessa maneira para todo mundo. Aí a gente falou, mas espera aí, se eu vou congelar, eu não preciso disso aqui. Eu não preciso do endométrio bom para ela. Então, eu posso começar a estimular a ovulação da paciente em qualquer dia. Ela pode ter menstruado hoje, menstruado há 20, a 15, 30 dias atrás. Eu minto para o corpo dela, eu dou uma estimulação ovariana, eu faço uma estimulação ovariana e ela pode ovular depois de 15 dias, em qualquer dia que ela chega lá na clínica. Então, ela não tem que, por exemplo, a paciente nos é encaminhada,
está lá no 8º dia do seu ciclo menstrual. Ela teria que esperar até 21 dias para começar algum tratamento. O oncologista infarta, ela infarta, ninguém gosta ninguém está disposto a isso. Se ela chega no dia que ela está ovulando, ela vai demorar 14 dias. Se ela chega prestes a ovular, ela vai demorar 7 dias. Será que eu preciso perder esse tempo? Aí se desenvolveu um conceito novo que a gente aprendeu que o ovário está pronto para receber medicações e para ovular muito bem em vários momentos do mês. Não é só no primeiro momento em que ela é a menstruar, em qualquer momento ele pode desenvolver-se bem. Então, se ela estiver sujeita, exposta a medicações que induzam a ovulação no primeiro, ou no 10º, ou no 20º dia do ciclo, ela vai poder desenvolver o mesmo número de óvulos depois de mais ou menos 15 dias. Então, pensando nas nossas situações fictícias, se a paciente número 1, que apareceu do 1º ao 6º dia do ciclo, eu não tenho que esperar a próxima menstruação. Eu começo a trabalhar com a paciente e, depois de 15 dias, ela vai ter a coleta dos óvulos realizada. Se a paciente aparecesse numa fase que faltam 7 dias para menstruar, começo naquele dia. Muitas vezes eu tiro os óvulos dela no dia que ela está ovulando e ela está menstruada, porque eu não quero mais conversar, eu não quero mais que exista essa conversa naquele mês, conversa entre o ovário e o útero dela naquele mês. E aí são os dados interessantes, alguns dados que a gente tem do tempo em que a paciente fica no centro para ser devolvida para o seu oncologista para seguir em frente. Então, o número médio de dias entre o dia que a paciente liga e ela é atendida, não apareceu vírgula aqui, mas era 1,4 e 1,3 dias. O tempo médio entre a ligação da paciente e o início do tratamento, antes de eu fazer essa estratégia de poder começar em qualquer dia, era em média de 10 dias. Com essa estratégia nova, passa a ser de no máximo 2 dias. O número de dias em que a paciente em que demora para a paciente entre o dia que ela ligou e o dia que eu estou tirando óvulos dela pela primeira vez, era de até 26 dias, quando eu esperava a fisiologia do jeito que a gente aprendeu, e passou a ser de, no máximo, 15 dias. Lembra daqueles períodos para a oncologia? Opa, isso pode facilitar um pouco a nossa vida. E o número de dias, isso é uma segunda situação, que é muito legal, que é uma situação que a gente chama de dual stim. Sabendo que o ovário pode ser estimulado a qualquer momento, a gente tomou a seguinte decisão. Já que eu tenho um mês, teoricamente, o oncologista nos liberou por até um mês para ela começar a sua quimioterapia, será que eu não consigo fazer 2 estimulações no mês? E a gente começou, o dia que a paciente chegava, a estimular a ovulação dela, eu tirava os óvulos dela paciente numa segunda-feira, e depois de 4, 5 dias, começávamos a segunda estimulação dela. E em mais 10 a 14 dias você tinha a segunda coleta da paciente. Então, a paciente conseguia fazer em 30 dias, 35 dias, 2 processos de estimulação. Para quê? Para eu poder ter um número maior de óvulos. Para quê? Porque isso é determinante para o sucesso dela. Desde que o oncologista me diga que eu tenho tempo para isso. Então, a conversa, a proximidade do oncologista, do mastologista, do uro, do especialista da reprodução assistida é extremamente importante. As conversas têm que ser praticamente diárias. Eu conto para o cirurgião vascular que vai passar o portocat que dia que eu vou aspirar os óvulos dela, ela vai fazer uma sedação só. No dia da aspiração dos óvulos, ele passa o portocat quando isso é necessário. Então, essa equipe interdisciplinar é super importante. E aí, mas tá bom, bonito, né? Mas será que, de verdade, estimular em qualquer dia o número de óvulos que eu tiro é exatamente a mesma coisa? E a gente tem na nossa casuística um número de pacientes que começou a estimular no dia certo e começou a estimular em qualquer dia. E, no final das contas, o número de óvulos que a gente aspirou e congelou foi exatamente o mesmo. Então, isso nos deu bastante tranquilidade. Eu estou mostrando aqui os nossos dados, e isso tem replicado por outras séries de outros autores em outros países. Lembra aquela história que eu falei de fazer 2 estímulos? Então, isso é uma coisa que a gente fez em 9 pacientes, e olha que interessante. Para a primeira aspiração demoraram 12 dias, mais ou menos, para a segunda aspiração um pouquinho mais, 28 dias, e
a gente conseguiu o mesmo número de óvulos fazendo estimulações seguidas à paciente. E isso para a gente finalizar, uma preocupação que a gente tem são nas doenças hormônio-dependentes. Será que tanta estimulação, tantas coisas assim, não vai deixar o hormônio da paciente alto demais? E esse hormônio alto, esse estradiol alto demais, não vai ser prejudicial à paciente? O que a gente tem? Utilizando uma medicação adequada, o nível hormonal para obter o mesmo nível o mesmo número de óvulos que uma paciente que não usou a medicação adequada é muito mais baixo. É um nível semelhante à da população normal que está ovulando. Então, aquele 1 mês que a paciente ia ficar esperando para iniciar a quimioterapia, teoricamente, hormonalmente, eu vou deixá-la da mesma maneira. Então, para finalizar, o clínico, o pediatra, o urologista, o médico, assim como o oncologista, são fundamentais para orientar e referenciar essa paciente. Associações, sites informativos para a preservação da fertilidade são necessários. O Centro de Reprodução Humana tem que oferecer um atendimento o mais rápido possível. O início em qualquer fase do ciclo e as 2 estimulações possíveis no mesmo ciclo são um protocolo interessante para essas pacientes. E em 15 a 30 e poucos dias, é possível fazer 1 ou 2 ciclos de tratamento para essas pacientes. E durante a estimulação da ovulação, se você fizer protocolos adequados de estimulação da ovulação, os níveis hormonais da paciente serão semelhantes aos níveis hormonais das pacientes que não estão estimulando a ovulação e que estão ovulando sozinhas nas suas casas. Obrigado. Obrigada, doutor João. Apresentação super clara. Eu chamo agora a doutora Andréa Gadelha, que, curiosamente, é a nossa única oncologista aqui desse painel, né? Bom, boa tarde. Na realidade, falar de oncofertilidade é um tema bastante árduo, porque, como a gente já viu, a literatura é pobre. Graças a Deus, isso vem crescendo bastante nos congressos, tem aumentado o interesse no tema e o interesse no suporte para paciente que passa por tratamento com câncer, que, de uma forma geral, até um tempo atrás, era um tema bastante renegado. Então, assim, o que a gente vê é que o câncer vem aumentando de incidência de uma forma geral. Essa incidência que a gente vê ocorre principalmente quanto mais a gente vive, maior o risco da gente desenvolver câncer, mas os pacientes jovens também são diagnosticados com uma frequência maior a cada ano. Os tratamentos estão melhorando em termos de efetividade, cada vez mais oferecendo tratamentos com ganho em termos de sobrevida, e isso, consequentemente, tem seus efeitos tanto a curto quanto a longo prazo, e efeitos em termos de fertilidade é um deles. E o fato da paciente se tornar infértil é um fator gerador de estresse, é um risco que, muitas vezes, é um dos fatores que pode afetar a decisão em termos de tratamento, e é importante o conhecimento das técnicas e as opções de preservação de fertilidade. Então, como já foi colocado anteriormente, a gente tem, tradicionalmente, tem algumas formas de preservação de fertilidade que já são consagradas, né, que no homem, basicamente, é a criopreservação do esperma e, nas mulheres, a criopreservação de óvulos e embrião. A proteção farmacológica gonadal, como já foi comentado pelo João, com o uso desses inibidores de análogos LH-RH, ainda tem um papel controverso, tem alguns estudos, como ele bem posicionou, já que estão crescendo em termos de câncer de mama, estão dando um grau de segurança maior, que é uma forma de você estar usando durante o período da quimioterapia como uma forma de estar preservando a função ovariana. E a criopreservação de tecido ovariano, que ainda é um procedimento considerado experimental. Então, assim, eu resolvi colocar a apresentação na forma de tópicos, de perguntas, que eu acho que, às vezes, ficam um pouco mais claras.
e depois a gente vai abrir isso para estar discutindo. Né? Se há aumento de risco das pacientes com câncer de mama, em pacientes que há risco de desenvolver câncer de mama naquelas pacientes que passaram por estimulação ovariana por tratamento de infertilidade. O que a gente sabe hoje com relação à reposição, ao risco do hormônio da paciente desenvolver câncer de mama? Aquelas mulheres que fazem terapia de reposição hormonal é um fator, conhecidamente, como um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de mama. Tá? Porque, basicamente, essas mulheres usam níveis de estrógeno altos e por um período longo. Diferentemente da paciente que vai para um tratamento de infertilidade, que a estimulação ovariana ela é feita com alto nível de estrógeno, porém por um período curto e transitório. E a maioria dos estudos tem mostrado que não ocorre um aumento do risco de câncer de mama, mas são estudos bastante heterogêneos. Quando é dividido subgrupos, a análise daquelas que foram para fertilização in vitro e aquelas que foram para outros procedimentos que não fertilização in vitro não houve aumento do risco de câncer de mama. Os outros protocolos parecem, às vezes, um aumento de risco, porém, são estudos bastante antigos, estudos em torno de 1980, e que as drogas utilizadas na época eram outras. Hoje a gente tem recursos melhores. Então, assim, de uma forma geral, as meta-análises também não correlacionam como um fator de risco para desenvolvimento de câncer de mama. Perdão. Então, assim, um dado que eu acho que é importante, que são os efeitos a longo prazo de duas medicações que muitas vezes são usadas como estimuladores de ovulação, né? Que é o citrato de clomifeno, que sempre foi bastante usado para mulheres com síndrome de ovário policístico, às vezes até como uma forma de tentar regular ciclos menstruais. As doses maiores do que 225 miligramas, e aquelas pacientes foram submetidas, muitas vezes, a muitos ciclos, esse é um fator de risco. Não é um fator de risco se for usado numa quantidade, num período de tempo menor. Já as gonadotrofinas, elas não aumentaram o risco, independente da dosagem, do número de ciclos e da idade do início do tratamento. Deve o paciente ser referenciado a uma clínica de fertilidade antes de iniciar o tratamento com câncer? É uma questão que já foi abordado, preferencialmente sim. Tem vários fatores aí relacionados ao tratamento de câncer que podem levar à mudança da fertilidade. Fatores esses relacionados à cirurgia, que podem levar a alterações não só anatômicas, vasculares, a própria quimioterapia, que tem um efeito de lesar a gônada diretamente, né, destruindo os folículos, comprometendo o número, a qualidade, a motilidade. A mesma coisa ocorre no homem com relação aos espermatozoides. As próprias terapias endócrinas, que hoje são usadas até como forma de complementação do tratamento de câncer de mama, elas alteram a função ovulatória e endometrial e pode ter um efeito indireto atrasando aí a concepção. Então, de uma forma geral, esse paciente deve ser encaminhado para um centro de fertilidade. Agora, vários fatores eu acho que a gente tem que levar em consideração. Fatores relacionados ao paciente, fatores relacionados à doença em si. Muitas vezes a gente não tem tempo hábil para isso, ou muitas vezes você tem doenças com características de agressividade que você tem uma prioridade maior. Infelizmente, isso é uma coisa que, às vezes, é muito mais frequente do que a gente imagina. Como foi bem falado, as técnicas, inclusive, para coletas do material do homem é muito mais fácil, muito mais tranquilo do que das mulheres, e que, às vezes, a gente tem esse tempo necessário para fazer a coleta, e, muitas vezes, na maioria das vezes, são procedimentos invasivos. Aqui é só para a gente ter uma noção, a maioria
A questão do risco com relação ao tratamento, são tratamentos diversos. As drogas consideradas o que chama de alquilantes, e que a Jennifer colocou muito bem, a ciclofosfamida, que é uma droga bastante usada não só em câncer de mama, como mesmo nos linfomas, elas têm sequelas sobre a fertilidade. Tá? Essa sequela vai ser maior ou menor, conforme a faixa etária, inclusive. Então, aqui a gente vê alguns... ele não tem o laser point, mas, de qualquer forma, assim. Aquelas pacientes que têm mais de 40 anos, elas muitas vezes são submetidas ao mesmo esquema de químio, mas aquelas que têm mais de 40 anos, elas têm um alto risco de infertilidade, enquanto aquelas entre 30 e 39 anos, esse risco intermediário, e aquelas com menos de 30 anos, é um baixo risco. Então, assim, as drogas são as mesmas, mas a faixa etária, a gente sabe que a tendência a uma redução da fertilidade, e isso vem com uma queda progressiva dos 35 anos para frente. Da químio? Olha, na realidade, assim, o ideal é que a gente encaminhe, porque, no fundo, são situações que eu acho que é importante que a paciente entenda que ela fez a parte dela, entendeu? O risco de, eventualmente, ter uma gestação futura é pequena, mas não é nulo. Né? Então, eu acho que, pelo benefício da dúvida, mesmo as pacientes mais velhas, assim, em torno de 40 anos, a gente encaminha. Mas eu acho que tem que ficar isso de uma forma bem clara, que essa tendência é para não criar uma falsa expectativa. Tá? E uma outra coisa que eu acho que é importante lembrar, como o João colocou, para os homens, a gente vê isso de uma forma muito clara. Às vezes, pacientes com tumores de testículo, eles fazem a coleta, fazem o espermograma, e é feito já uma análise desse espermograma. Muitas vezes, ele, na análise do espermograma, ele já é azospérmico, ele já não tem um espermatozoide com motilidade nem quantidade adequada para uma gestação. Então, quer dizer, não é o tratamento que vai mudar, ele já tem um problema de infertilidade pré-tratamento. Então, são situações que a gente precisa entender o contexto. E, muitas vezes, tem pacientes que mesmo vão para esses processos de tentada de preservação de fertilidade, mas não conseguem fazer uma coleta e um número adequado de folículos, que isso garanta uma gestação futura. Tá? Então, assim, é importante discutir com o paciente o impacto do tratamento na fertilidade, colocar essas opções, e essa infertilidade está relacionada a fatores diversos, desde a faixa etária, desde o tipo de câncer, a história, se teve tratamento para infertilidade prévia ou não. Muitas vezes tem a história, inclusive, até das próprias endometrioses, que é um fator, muitas vezes, dificultador. Qual que é o tipo de tratamento de câncer, a dose. Hoje, para câncer de mama em específico, a gente tem vivido um certo drama aí, porque hoje a gente tem a hormonioterapia, que tem aumentado o tempo de hormonioterapia. Agora, cada vez mais, os estudos, o Congresso americano, esse ano, já colocou isso tanto para pré-menopausa quanto para pós. Hoje, a extensão da hormonioterapia para 10 anos. E isso, para paciente jovem, é um problema, né? Porque vamos colocar que eles têm um diagnóstico de câncer de mama por volta dos 25 ou 30 anos e vai usar 10 anos de hormonioterapia. Vai engravidar depois dos 40. Então, todos esses fatores, hoje, a gente tem que levar em consideração. Tipo e o dose e o campo da radioterapia. Mas, no fundo, todos os pacientes que desejam uma concepção futura, eles devem ser encaminhados para uma clínica de fertilidade. A gravidez após o diagnóstico de câncer é segura? Então, o que a gente vê que, de uma forma geral, os trabalhos hoje têm dado um grau de segurança maior para isso. A população de pacientes em idade reprodutiva tem crescido, cerca de 50% deles desejam engravidar posteriormente, mas é importante a gente saber que a fecundidade
da população de pacientes que tiveram câncer habitualmente é inferior à população geral. E os sobreviventes de câncer de ovário, testículo, linfoma de Hodgkin em homem, ele apresenta um aumento de gestações com o tempo, diferentemente de pacientes com leucemia, câncer de colo de útero e mama. E aí são fatores diversos. Em câncer de mama, muitas vezes ocorre uma redução da chance de gestação, não só relacionada ao tratamento em si, mas por um dano direto da reserva ovariana, mas também por todo um contexto de receio da própria paciente de piora da doença em si com uma gestação, risco de alterações congênitas, ou mesmo o risco obstétrico ou risco durante o nascimento. É um dado que a gente não pode deixar de comentar, é a questão do risco durante pacientes que tiveram câncer de mama, incidência maior de aborto, de recém-nascidos de baixo peso, prematuros, ou mesmo da indicação de parto cesárea. Então, hoje, a estratégia de criopreservação de gametas ou embriões são aceitas em pacientes jovens, quando disponíveis e acessíveis? De uma forma geral, sim. Essa criopreservação de esperma ela tem uma fácil coleta, sem atraso para início de tratamento. A criopreservação de ósseos embriões ela é mais difícil se há uma necessidade de um início de tratamento recente, urgente, como já foi comentado, por causa desse tempo hábil. Tem que existir uma boa interação entre o oncologista e a unidade de fertilização. A maioria dos homens optaram pela preservação de fertilidade, cerca de 95% dos casos. As mulheres, a preservação variou de 2% a 50%, por fatores diversos, desde fatores por receio do próprio tratamento, ou mesmo pelas dificuldades ou tempo da questão da coleta. Quais são os resultados e a segurança dessas tecnologias de reprodução assistidas em homens que fizeram quimioterapia? A gente sabe que a quimio, a rádio, tem efeito direto sobre o epitélio germinativo. No paciente ainda pré-púbere, a gente não tem muito, exceto o que o João já colocou, a questão da biópsia testicular, mas uma coisa experimental. Não há, para o homem, uma estratégia, como você tem na mulher, dos análogos LH-RH, como uma forma de fator protetor de função espermatozoide. O que se tem é a criopreservação do sêmen. Quais são os resultados e as seguranças, então, nos homens que foram para a quimioterapia? Eles podem, posteriormente a tratamento, irem para a concepção espontânea ou com ajudas dessas terapias de reprodução assistida através de injeção intracitoplasmática de espermatozoides, que isso é feito em laboratório, ou mesmo utilização do sêmen criopreservado. Tá? A eficácia é semelhante de pacientes inférteis, sem câncer, que usaram o sêmen criopreservado. A questão de malformações é semelhante da população normal. É seguro a estimulação ovariana em mulheres que tiveram câncer? Como o João já falou, eu não vou voltar mais nisso, é mais esses protocolos de início de randomização mais precoce, que pula não precisa ter uma fase específica do ciclo menstrual, o que acaba diminuindo esse tempo para a coleta, tá? E torna essa coleta mais segura, diminuindo o risco paciente dessas síndromes de estimulação, de hiperestimulação ovariana, e sem atrasar o início do tratamento do câncer. Hoje, a gente tem especificamente para as mulheres protocolos que usam as gonadotrofinas ou mesmo drogas que são utilizadas já no câncer de mama, que é o próprio tamoxifeno ou letrozol, para aquelas mulheres com câncer de mama, doença hormônio-responsiva, que é uma forma de forma para coleta de material, sem maiores consequências sobre a qualidade dos ossos ou embriões e uma similar taxa de gestação. Muitas vezes, tem mulheres que têm contraindicação a essa estimulação ovariana, aí tem essas outras formas de ócitos imaturos ou maturados, como já foi colocado previamente.
Aquela paciente que tem maior benefício ou os tumores que são mais seguros de ir para uma estimulação são os hormônios responsivos, têm baixo volume tumoral e sem linfonodos comprometidos. Os dados, apesar de tudo, os dados atuais são limitados com relação à segurança. Aqui, como a gente já colocou anteriormente, os esquemas de químio. Hoje, o que a gente tem, que é o estándar, aí, que é a criopreservação de oócitos ou embrião. Já as outras técnicas são experimentais. Tá? Isso é o que é recomendado pelas sociedades. A ASCO é a Sociedade Americana de Oncologia Clínica e a ESMO é a Sociedade Europeia de Oncologia. Na realidade, o que elas recomendam é a criopreservação de ósseos ou de embriões. Não consideram ainda o análogo como uma forma de preservação, mesmo durante a quimioterapia. Porém, tem um consenso que chama-se Consenso de St. Gallen, que é feito a cada 2 anos na Suíça. No Consenso de St. Gallen, eles já consideram que o análogo pode ser usado em mulheres com câncer de mama hormônio responsivos. Mas a gente vê que, de qualquer forma, são sempre... isso justifica, muitas vezes, o que a Ana colocou de início, das informações, por mais que sejam passadas, elas ficam confusas na cabeça do doente, porque não existe clareza, muitas vezes, não são dados concretos, são todas literaturas novas que vêm crescendo, e essas informações ainda não estão completamente embasadas para dar um grau de segurança maior. Tá? Essas são as formas de técnicas, que eu não vou entrar, que eu acho que já foi colocado previamente. Tá? A questão da supressão ovariana com análogo é uma forma de... os resultados são conflitantes, parece ser um pouco mais seguro nas mulheres com câncer de mama, reduzindo a falência ovariana, aumentando a taxa de gestação e a recuperação da menstruação. Muitas vezes, esse análogo pode ser usado em paralelo com outras técnicas, como a criopreservação de embrião ou de ócitos. A questão do tecido ovariano, como já foi colocado aí, as pacientes mais utilizada é experimental, mais utilizada nas pacientes jovens, pré-púberes, que não podem fazer estimulação ovariana. Ou pacientes que já fizeram quimioterapia ou mesmo têm alguma contraindicação à estimulação. Eu vou pular, porque isso já foi dito. Tá? Para onde deve ser encaminhado esse tecido ovariano? Habitualmente, ele é recolhido num laboratório local, mas deve ser encaminhado para um laboratório central que tenha a técnica adequada e pessoas capacitadas, não só para o congelamento, quanto para a estocagem. Aqui, a gente fala muito em câncer de mama, mas a mulher, de uma forma geral, tem os tumores ginecológicos. A gente vê câncer de colo de útero, é uma doença altamente prevalente no Brasil, então, muito frequente da gente ver. Eu vou seguir direto aqui, começando por ovário. Ovário, a gente tem situações diversas, depende do tipo histológico. Tumor de ovário epitelial só tem indicação, muitas vezes, de preservação de fertilidade naqueles estadios precoces. Deve ser evitado em pacientes com doenças mais avançadas. Tumor de ovário é uma doença com uma taxa de mortalidade elevada, e isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Infelizmente, a gente tenta, dentro do possível, manter a preservação da fertilidade, mas a gente tem uma prioridade maior, tem uma doença com risco, a maioria dos casos são diagnosticados já em doença em fase avançada, com a taxa de recidiva elevada. Tá? Os tumores borderline de ovário, que é um outro tipo histológico, que tem uma chance de uma evolução muito mais arrastada, a preservação de fertilidade pode ser realizada sem alterar a mortalidade, tem alguns critérios para isso. Tá? A estimulação ovariana é controversa nessa situação. Os tumores germinativos de ovário já é um outro cenário
que ocorre mais em pacientes jovens, elas podem, sim, ser submetidas à cirurgia com preservação de ovário, porque o risco de comprometimento do ovário contralateral é bem baixo e, muitas vezes, é indicado até a taxa de infertilidade, mesmo com a cirurgia e a quimio, é muito baixa, em torno de 5% a 10%. Então, mesmo com quimioterapia, mesmo essas pacientes que não consigam fazer a criopreservação, elas vão ter uma taxa de gestação futura elevada. O colo uterino tem casos específicos para a gente tentar preservar. Muitas vezes são estadios precoces, quando o tumor é bem pequeno, dá para fazer desde uma conização, uma traquelectomia com a retirada dos linfonodos, ou mesmo fazer uma quimio antes. Mas são situações isoladas. Tumores mais avançados de colo uterino, o tratamento é feito com quimio-radioterapia, e esse mesmo que muitas vezes se faça essa elevação do ovário e retirada do campo de rádio, o risco sobre a fertilidade é elevado, né? E outra alternativa, muitas vezes, são os transplantes uterinos. Essa semana nós tivemos aí um relato de um transplante de útero, mas não por câncer, por ausência de presença uterina, mas são situações particulares. E, por último, o câncer de endométrio, que o padrão de tratamento é se retirar útero e ovários e mesmo retirar os linfonodos, mas, em casos específicos, paciente com doença bem localizada, muitas vezes pode-se usar o uso de progestágeno como uma forma de fazer um controle disso. Se a paciente não tiver evolução, ela pode engravidar e, posteriormente, a gestação ir para completar a cirurgia. Mas os dados são bastante limitados. Então, assim, eu acho que, de uma forma geral, o objetivo da gente aqui é chamar atenção, acho que, para o tema, dentro do possível, tentar proporcionar capacidade de gestação para as pacientes que a gente tem acompanhado, mas não esquecer da segurança. E lembrar que esse tratamento tem que ser multidisciplinar, como bem colocado. Agradeço a atenção de todos. Obrigada. Doutora Andréa, já pode sentar. Eu queria chamar os outros debatedores também para compor aqui a arena. E lembrando que quem tiver interesse em participar pode mandar pergunta por escrito. A equipe que está aí identificada com amarelo recolhe as perguntas. Eu vou começar com uma pergunta. Antes de vir para cá, eu anunciei em redes sociais que eu viria para cá e perguntei para seguidores, né? E aí surgiu uma pergunta interessante que tem muito a ver com o que a doutora Jennifer falou. Quer dizer, a gente tem opções, né, de tratamento, mas o quanto que isso é disponível na saúde suplementar e na saúde pública? Quer dizer, dá para pagar? O quanto que isso é acessível, né? Ou quanto não é acessível? Até onde eu tenho conhecimento, aqui no Brasil não são muitos lugares, na verdade, poucos lugares públicos que realizam preservação da fertilidade. Eu tenho conhecimento do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e da USP de Ribeirão Preto. Não tenho conhecimento se tem outros locais, até gostaria de saber. E assim, mas mesmo assim, não é simples. Para a fertilização in vitro, existe uma fila para essas pacientes conseguirem ter acesso. Então, eu não tenho conhecimento profundo de como é o andamento assim com o paciente oncológico, se tem essa fila, como que é isso. Mas, para a fertilização in vitro, é fila de 4 anos. Em média, 4 anos. Então, e paciente oncológico tem urgência. Então, assim, eu acho que casos são feitos, casos não são feitos, e a gente precisa desenvolver isso mais, né? Tentar mais no sistema público oferecer isso. Agora, em clínicas particulares,
o valor de uma criopreservação de oócitos é um pouco menos do que é de embrião de uma FIV convencional. Né? Que é quanto? Em média, mais ou menos, acredito que com a medicação e os procedimentos, em torno de R$10.000 para oócito. Se for embrião, aí tem um pouco mais. Né? Isso eu estou falando uma média. Tá? Pode ser um pouco menos, um pouco mais, depende de serviços e da quantidade de medicação que a paciente vai precisar. Criopreservação de tecido ovariano, como é experimental, através de projetos de pesquisa. Se é através de projetos de pesquisa, a paciente ela não pode pagar nenhum real, não pode pagar nada. Então, caráter experimental, ela vai ter vai fazer a soloparoscopia, vai ter o tecido criopreservado armazenado durante o tempo que ela precisar, reimplantado e tudo sem custo nenhum. Né? Então, talvez dentro de um serviço particular, se for oferecido, eu acredito que tem que ser custo mínimo, né? Mas preferencialmente é nesse sentido, em protocolo de pesquisa e a paciente não pagando nada. Só para complementar, aqui em São Paulo, o Pérola Byton tem tratamento gratuito, o Hospital das Clínicas tem tratamento gratuito também, o Hospital São Paulo tem um tratamento misto, paga a medicação, não paga a parte da clínica. Lá no Sírio-Libanês, a gente tem alguns programas sociais, com custeio efetivamente, e a gente está para colocar um projeto aí para tentar fazer algo parecido com filantropia. Existe filantropia lá, então esse é um sonho meu, que a gente está tentando botar para frente. Aí vamos ver se isso um dia funciona. Quanto a custos, em clínicas privadas é mais ou menos o que ela falou, de R$10.000 a R$14.000 para congelamento de óvulos, é o custo médio. E o plano de saúde não cobre nada, o que é um grande absurdo. Quer dizer que não está previsto no tratamento de um paciente oncológico da saúde suplementar passar por esse tipo, nem que ele esteja em idade fértil, né? Não. Infelizmente, não. E tem algumas clínicas que têm parcerias com empresas de medicamento, que têm alguns programas que facilitam o acesso a medicamento mais barato. Então, assim, acho que independente de será que eu vou ter condições ou não, acho que é importante buscar se informar e avaliar as possibilidades, porque pode ser que mesmo numa clínica privada exista um acesso facilitado ao paciente que também não tem condição de arcar com um valor mais alto. Né? Uma coisa que eu acho que é importante lembrar, assim, a gente que trabalha, às vezes, em instituições que você tem tanto paciente de convênio quanto paciente de SUS, a gente vive bastante esse drama, que muitas vezes, para o paciente masculino, é mais fácil a coleta, e muitas vezes, no serviço público, eu sei que a Escola Paulista tem isso, o paciente paga só um valor de manutenção daquele sêmen é um valor anual. Tá? Eu não sei como é que funciona especificamente, eu tive pacientes que foram para o Pérola Byton, mas, às vezes, pela questão da fila de demora, ela perde essa capacidade de preservação de fertilidade por não ter tempo hábil para esperar numa fila para coleta. E a gente tem que iniciar um tratamento. E não sei como é que isso é custeado. Né? Se isso, até onde eu saiba, não sei de APAC e de SUS que cubra isso. Né? Acho que isso é custeado centro de estudos. Centro de estudos. Entra como protocolo clínico e o paciente assina consentimento. Acho que entra no budget, entra no dinheiro que a clínica tem, né? Então, o SUS não paga isso, mas a clínica tem o dinheiro por ser terceirizado e a clínica banca isso, no final das contas. Tá. Então, a clínica ginecológica, a clínica urológica desses hospitais é quem paga. E chegaram 3 perguntas muito boas, aqui a gente tem 20 minutos de debate, mas antes eu queria fazer uma pergunta que envolve muito a doutora André e o doutor João. A gente tem uma medicina cada vez mais segmentada, né, e os médicos olhando para
ter o tratamento específico. Então, eu quero resolver a fertilidade, eu quero resolver o câncer. O quanto que, na prática, o oncologista conversa com o médico, ou ele fala, não, peraí, eu tenho que salvar meu paciente, e o médico que trabalha com fertilidade fala, não, eu tenho que preservar. Quer dizer, o quanto que, na prática, isso acontece? Vou começar falando... a gente não toma nenhuma decisão sem falar com o oncologista. Então, mesmo que o paciente vá lá, eu quero fazer isso, não sei o quê, eu vou ligar para o André, vou ligar para algum oncologista para tomar essa decisão. Primeiro de tudo é a segurança, né? Então, acho que essa é a premissa desse tipo de situação. E se conversa muito. É uma coisa que nos deixa muito satisfeitos, que efetivamente se conversa muito. A gente acaba tendo muito... A nossa interface com outros profissionais em reprodução assistida, bebê de proveta, acaba sendo até muito menor do que é com o oncologista. Então, se conversa muito. São situações, é lógico, isso, infelizmente, não é uma rotina, não da conversa, mas é a capacidade de tornar esse procedimento efetivo. Tá? Por fatores diversos. Como o João mesmo colocou, a maioria das vezes o doente vem depois de 4 semanas da cirurgia. A gente tem um tempo hábil para iniciar um tratamento adjuvante, senão aquilo deixa de ser um tratamento efetivo se você passa de 6 ou 8 semanas. Então, muitas vezes, até que ele vá fazer os exames de estadiamento, que são os exames para saber se a doença está restrita ao local inicial do tumor ou não, e que ele retorne, e que você consiga pedir a quimioterapia, que vai demorar pelo menos, varia, daí vamos colocar os convênios de 1 semana, 10 dias, para poder conseguir essa autorização, muitas vezes você não vai ter tempo hábil para isso. Então, são conversas que você tem, mas que, às vezes, eu não sei o tanto que a gente realmente está beneficiando a pessoa, que não está trazendo mais angústia. Né? E outras situações é que, muitas vezes, assim, depende da situação da doença em si. Muitas vezes você está tratando, não é uma doença com intuito curativo, você tem uma doença metastática e que você não pode criar falsas expectativas de preservação de uma fertilidade numa situação dessa, em que o risco, eventualmente, da doença para o paciente pode ser maior. Né? Então, eu vou emendar com uma pergunta. No caso de uma doença metastática, não é feito esse tipo de tratamento? Não, habitualmente não. Tá? A gente tem até pacientes que, muitas vezes, optam por engravidar, mas são situações que criam uma angústia geral, não só para o médico, como para o próprio paciente e para a própria família. Porque você está vendo que é um cenário de doença que não tem um intuito de tratamento curativo. E são situações que, infelizmente, a gente, às vezes, tem que pontuar, porque a pessoa tem que entender os limites do tratamento e até para que ela se programe na vida dela o que ela pretende fazer durante esse período que ela viver. Né? Tem uma pergunta aqui do pessoal que está aqui acompanhando. Uma vez não preservado o espermatozoide do adolescente eu entendi, leucemia. Tá. Há alguma possibilidade de reversão? Fala primeiro da químio, da então, leucemia. Depende muito da... Assim, LLA usa muitas drogas, dessa que tem, às vezes, aumenta o risco de perda de fertilidade. Mas, assim, eu acho que não é impossível de que a pessoa tenha preservado a fertilidade. Ele vai ter que colher um espermograma. O ideal é que ele passe o período de riscos maiores da leucemia, uma vez que já não foi colhido, colher um espermograma e ver a viabilidade daquilo. Se está zerado, a chance de, eventualmente, recuperar isso deve ser muito baixa. Tá? Tempo depende. Quanto tempo? E, assim, LLA são situações complexas, porque, muitas vezes, isso, você não tem tempo hábil. É uma doença aguda, às vezes tem uma urgência. Então, a doença que já é desesperadora no diagnóstico, às vezes você não tem tempo hábil e tem que iniciar tratamento com urgência. Então, você tem uma prioridade maior. A gente tem que conversa isso, mas, na realidade, você tem que ter um outro olhar. Tá?
Mas é lógico, para quem fica com a sequela, depois curado disso tudo, é uma dor de uma... Mas, muitas vezes, você não teve esse tempo para isso. Na realidade, ele tinha 16 anos, né? Agora ele está com 19. Então, ele ainda está em remissão a doença. Mas a gente fez, depois de uns 5 meses, nós fizemos e já tinha dado zerado. Mas na hora não dava tempo de pensar. Sim. Uma situação mais aguda, né? Você falou uma coisa que eu achei legal fazer um comentário, do quanto que se conversa, né? E novas tecnologias e tudo mais. Eu lembro, a última paciente me chamou muito a atenção. Era uma paciente com linfoma, com Hodgkin, que, teoricamente, os esquemas quimioterápicos não são tão gonadotóxicos assim, mas enfim. E ela tinha o meu celular, o Guilherme era um oncologista dela, e a paciente fez um grupo, né? Então, os meus congeladinhos, sei lá, ela colocou um nome bonitinho lá, não sei o quê, e foi legal, assim, porque a gente acaba circulando, olha, vai começar a estimulação, olha, o Portocat vai passar não sei o quê, putz, joga um pouquinho depois o Portocat, porque vai ser o mesmo dia que vai acontecer a coleta dos óvulos. Então, é óbvio que isso isso é uma situação do mundo privado, do mundo que não é o mundo real, né? Mas eu acho que valia contar o caos. Os pacientes estão incontroláveis. A doutora Jennifer quer complementar. Justamente pelo que você falou, dessa urgência, que é importante a prioridade do tratamento oncológico é receber esse paciente na clínica de medicina reprodutiva. O que a gente sempre tenta falar no grupo, né, que faz parte da nossa rede, do Oncofertility Consortium, é tentar, nas clínicas, esse atendimento prioritário, tentando até 24 horas, ou, se o sistema não permitir, for uma clínica maior, 48 horas, mas até esquemas de plantão, sábado, domingo, justamente para isso. Então, às vezes, o paciente nem vai ter tanto tempo, não vai ter tempo de conversar com o especialista, mas ele já pode criopreservar a amostra, criopreservou, e aí, quando ele tiver a oportunidade, ele então vai conversar com o médico, mas a amostra dele está... Então, por isso é importante a conversa e ter essa prioridade no atendimento. Às vezes tem as falhas, né? No caso, esse foi meu filho. Então, assim, descobrimos à noite no exame, quer dizer, à tarde no exame, no dia seguinte eles já estavam colocando o Portocat, buscando a solução. Quando o médico chega para você e diz, olha, teu filho está com 3% de chance de sobreviver, você não vai pensar na reprodução dele, né? Isso não passa. E na hora ninguém pensou. E a gente, só conforme ele foi evoluindo, que a gente... Mas peraí. São situações difíceis, né, complexas, mas eu acho que justamente o objetivo da gente estar aqui hoje, justamente discutindo sobre isso, é tentar, em ocasiões desse tipo, o oncologista, diante disso, parar e falar, não, peraí, tem que pensar nisso, né? Tudo bem, porque, assim, eu acho que nós somos muito pequenos também para falar, ele tem 3% de chance de sobreviver, ele tem 100% de chance de sobreviver. Eu acho que nós não sabemos nada. Então, assim, eu acho que considerar todas as possibilidades de vida para aquele paciente, tem até estudos, inclusive, que mostram que só o fato de preservar a fertilidade do paciente melhorou o prognóstico dele em relação à doença do câncer. Então, com certeza. Eu tenho até uma pergunta, será que isso não passa um pouco por um aspecto cultural, o fato de ser um menino e não uma menina? Então, isso nem sequer, no caso da equipe, foi pensado, se fosse uma menina, se pensaria? Sabe o que eu penso? Eu acho que não tem a ver com o sexo, e sim com a idade. Eu acho que também tem mais a ver com a idade também. Mas eu acho que é a doença em si. Porque, assim, é diferente quando você, muitas vezes, vê um paciente com tumor de testículo.
tem situações, às vezes, você tem uma urgência maior, mas, às vezes, você tem tempo hábil para guardar aquilo ali. Você vai iniciar uma doença altamente quimiosensível e tudo mais, mas numa localizada. Né? E a leucemia, na realidade, você, às vezes, tem risco. A plaqueta está baixa, leucócito está baixa, então, você tem uma urgência muito maior. E, infelizmente, às vezes, isso realmente você vela e passa a ter uma prioridade de iniciar o tratamento com urgência. Para o testículo, eu já vejo testículo, Hodgkin, que você tem um tempo hábil para isso. Né? Porque do homem, assim, a coleta é uma coisa relativamente simples, mas, mesmo assim, você precisa ter esse tempo mínimo aí, de pelo menos de uma semana, 3, 4 dias, para fazer essa coleta adequada. Tá? Doutor João, quanto dos seus pacientes que vêm da oncologia são homens proporcionalmente, quantos são mulheres? A maioria que a gente atende ainda é mulher. Tem bastante homem também, mas a maioria ainda é mulher. E o que foi, a Jennifer falou, assim, para o homem, o caminho é direto. Então, ele vai conversar com a gente em algum momento, mas ele mesmo, olha, eu quero congelar meu sêmen. Ele não tem esse step. Ele não tem que passar por mim para congelar. Ele vai conversar comigo ou com alguém do centro depois de já congelado. Lá no Sírio, a gente tem uma particularidade. O Centro de Reprodução Humana fica no Hospital Dia, que, para quem é em São Paulo, Itaim. E a unidade Bela Vista fica lá na Bela Vista. Então, os pacientes oncológicos estão estão internados na Bela Vista, né? Então, a gente também teve que criar toda essa rotina, porque, às vezes, eles estão internados. Então, orientar o pessoal de enfermagem de Bela Vista, como fazer, não sei o quê, para transportar o material. Operação física mesmo, sim, né? Sim, é uma operação física. E, basicamente, eu acho que a equipe de vocês é mais de grupo de ginecologista, né? Então, isso acaba, muitas vezes, norteando, são todos ginecologistas. As mulheres do que propriamente os homens. Os homens acabam procurando, às vezes, serviço de andrologia ou mesmo de uro, que que tenha a parte de reprodução como uma forma de preservação aí de sêmen. Uhum. Não. E no paciente, desculpa interromper, mas no paciente, na criança, né, no adolescente, é uma outra situação difícil, né? Quem que vai tomar essa decisão? Então, todas são situações sempre mais tocantes, inclusive, para todos nós aqui, como que isso tudo funciona. Já aproveitando que a gente está falando disso, eu queria perguntar para a Ana Paula, essa pesquisa que você apresentou foi feita só com mulheres? Porque foi orientada para mulheres, ou porque nenhum homem respondeu, ou vocês pretendem pesquisar homens também? Na verdade, o nosso público ele é muito maior feminino, né? Então, mesmo nas ligações do 0800, que é o nosso canal mais próximo com o paciente, posso falar que mais de 70% dos contatos eles são de mulheres. Mesmo nos casos de câncer de próstata, por exemplo, muitas vezes é ou a mulher, ou a filha, ou a neta que entra em contato, porque o homem ele tem mais resistência para entrar em contato mesmo. Então, essa pesquisa, até pelo porcentagem de tipo de câncer, né? Então, assim, um número muito grande de pessoas que participaram tinham câncer de mama, e aí câncer de colo de útero e câncer de ovário, então a gente só teve mulher participando. Sem querer entrar em esfera política, mas lembrando aí a declaração recente do nosso ministro da Saúde, o homem trabalha tanto que não tem tempo para cuidar da própria saúde, por isso que as mulheres aqui tomam frente, né? Só que não. As mulheres não trabalham. Tem uma pergunta aqui do pessoal que está aqui acompanhando, que eu acho que eu vou ter que fechar com essa pergunta em função do tempo. Eu vou tentar falar corretamente aqui. Linfoma centrofolicular cutâneo grau 2. Tratado apenas com rádio em dose baixa, pode provocar infertilidade?
Esse risco existe. Ele é maior, assim, maior quando é radioterapia, eventualmente para leucemias, que você tem radioterapia de corpo inteiro e tudo mais, que a dose de rádio é maior. Mas é importante lembrar que as estruturas gonadais, elas são muito mais sensíveis do que outras estruturas, elas toleram uma dose de radioterapia muito inferior que vários outros órgãos. Então, às vezes, dosagens pequenas de rádio são capazes de levar a alterações de fertilidade. Né? Eu não conheço a doença em si, mas, teoricamente, se a risco, dose sim, de radioterapia ultrapassar, acho que 2.000 centígrados, essas coisas então, teoricamente, sim. Uma frase, 2 frases para concluir de cada participante, se quiser concluir. Não, eu acho que é isso. Eu acho que dentro do possível, eu acho que a gente tem sempre que tentar preservar e dar oportunidade da pessoa de gestar alguém. Mas tudo isso tem, infelizmente, dentro da oncologia, a gente tem que ter uma prioridade. Tá? Conversar sempre, mas colocar, sem criar também falsas expectativas. Né? Porque, às vezes, a não gestação pode ser mais frustrante do que propriamente a expectativa do que se cria. Né? Eu acho que esse tema é um tema super importante para a gente começar a trabalhar, né? E até mesmo essa questão da disponibilidade, né? no SUS e nos planos de saúde também. Isso é uma coisa que é muito importante, porque tem um impacto na vida do paciente. Eu lembro de um grupo que uma paciente de câncer de mama, ela tinha sido diagnosticada, mas ela falava, enquanto eu não conseguir fazer o tratamento, eu não vou iniciar o tratamento de câncer, porque ela não se via viva sem a possibilidade de ser mãe. Então, isso é uma coisa que tem um impacto muito grande, a gente precisa ter muito isso em mente, né? Trabalhar bastante com isso. Eu concordo com isso, esse olhar é extremamente importante. Às vezes a gente não dá, não que não dê, a gente dá importância de uma maneira diferente do que o paciente dá importância para aquela situação. Mas a situação oncológica ela é sempre extrema, a prioridade tem que ser colocada, é um fato isso. E eu, fazendo um gancho também com o futuro, né, eu comecei falando daquela situação em que eu tenho que, em pouco tempo, dar tantas informações para a paciente, esse é o começo da consulta, o final do tratamento de preservação, qualquer que seja, é muito legal também, que os pacientes falam assim, João, cuida dos geladinhos, que eu vou cuidar da saúde para depois voltar. Então, tem uma pegada aí muito legal do paciente se sentir mais entusiasmado, estimulado para seguir o tratamento dele, para preservar a vida dele no final das contas. Bom, eu faço das palavras deles as minhas também. Acho que todas as colocações foram bastante pertinentes. E eu acho que informação tem que ser dada sempre, independente se é um adolescente ou uma criança. Eu acredito que, dependendo da idade, acho que tem condição de entender o que está se passando. Acho que é importante conversar sempre. E eu acho que, por mais iniciativas como essa, né, hoje a gente está aqui discutindo, e eu vejo, a gente começou com o Confertility aqui no Brasil desde 2013, e eu consigo ver uma evolução em discussão sobre esse assunto, mesmo fora do grupo, mesmo em pessoas que não fazem parte do grupo, eu vejo que isso está crescendo, fico muito feliz por isso. Queria agradecer ao movimento por essa iniciativa e agradecer mais uma vez pelo convite. Obrigada. Eu acho que a mensagem que fica é possibilitar que o paciente saiba o que está acontecendo com ele e tome suas próprias decisões, sabendo os riscos, as vantagens, desvantagens. Né? Isso acho que cada vez mais importante na medicina. Né? Obrigada a todos. Amanhã o congresso continua às 8h30. Obrigada.